Olá, povo de Deus, 22º domingo do tempo comum, 1º de setembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 4, de 1 a 2, 6 a 8, Tiago 1, 17 a 18, 21b a 22 e 27, e Marcos 7, de 1 a 8, 14 a 15, 21, 23. Nossa primeira leitura, temos uma perícope do Deuteronômio. Ele é um livro conhecido como o livro da lei, o livro da aliança, que foi descoberto no templo de Jerusalém, no reinado de Josias, 622 a.C. Seus autores, teólogos deuteronomistas, eram originários do norte, Israel, mas, entretanto, refugiados no sul, Judá, após as derrotas dos reis do norte frente aos assírios. Vejamos alguns dados fundamentais da sua teologia. Há um só Deus que deve ser adorado por todo o povo num único lugar de culto, Jerusalém. Esse Deus amou e elegeu Israel e fez com ele uma aliança eterna. E o povo de Deus deve ser um único povo, a propriedade pessoal de Javé. Tudo isso é apresentado num conjunto de 3 discursos de Moisés pronunciados nas planícies de Moabe. Pressentindo a proximidade de sua morte, Moisés deixa ao povo uma espécie de testamento espiritual. Lembra aos hebreus os compromissos assumidos para com Deus e convida-os a renovar a sua aliança com Javé. No texto de hoje temos uma parte de um dos discursos de Moisés, onde ele exorta o povo de Israel a ser fiel à aliança com Javé, pois assim Israel se sobrepõe a todas as nações como a mais inteligente, a mais sábia e a única que tem um Deus que caminha com o seu povo. A manifestação visível dessa fidelidade do povo está na adesão e no seguimento de toda a lei, de todo o decreto que constitui na palavra de Deus. Carta de Tiago. Nossa segunda leitura nos apresenta a Carta de Tiago. Ela é um escrito de caráter sapiencial, isto é, mostra a sabedoria do discernimento cristão diante das situações existenciais. Dirige-se a todas as comunidades cristãs simbolizadas pelas 12 tribos do novo povo de Deus. Hoje, nosso trecho apresenta uma exortação clara para que todos assumam a palavra de Deus, mas de maneira ativa. Por isso diz: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. E ser praticante da palavra implica em assumir as obras da caridade e da justiça, tais como assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Estes simbolizam os pobres mais vulneráveis da sociedade de então. Marcos 7, 1, 8, 14, 15, 21, 23. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhames de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E em seguida Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei.
O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Em diversos momentos da vida pública de Jesus, ele foi confrontado por autoridades judaicas quanto à conduta dos seus discípulos, que divergiam em muitas dimensões do comportamento dos seguidores de fariseus e doutores da lei. Estes viviam envoltos com a questão da lei, detalhando-a em minúcias e cobrando de todos sua observância rigorosa. Eles viviam submissos a um esquema da lei do puro e do impuro, e vieram de Jerusalém para espiar a vida de Jesus e de seus discípulos e levantar a questão do descumprimento da lei. Para compreendermos bem nosso evangelho de hoje, vale a pena mergulharmos na compreensão desta lei. Popularmente, esse sistema de lei era identificado como a lei do puro e do impuro. Era grande a preocupação com a pureza. Tal sistema indicava as condições necessárias para alguém poder comparecer diante de Deus e se sentir bem na presença dele. Não se podia comparecer diante de Deus de qualquer jeito. O templo vivia do dinheiro pago ao sacrifício das pessoas que infringiam qualquer uma destas leis. No tempo de Jesus, tocar um leproso, comer com um publicano, comer sem lavar as mãos, etc. Tudo isso tornava a pessoa impura. A qualquer contato com esta pessoa, os outros eram contaminados. Por isso, as pessoas impuras deviam ser evitadas. O povo vivia acuado, sempre ameaçado pelas coisas impuras que ameaçavam a vida. Era obrigado a viver desconfiado de tudo e de todos. Agora, de repente, tudo mudou. Através da fé em Jesus, era possível conseguir a pureza e sentir-se bem diante de Deus, sem que fosse necessário observar todas aquelas leis e normas da tradição dos antigos. Foi uma libertação. A boa nova anunciada por Jesus tirou o povo da defensiva e do medo. Devolveu-lhe a vontade de viver, a alegria de ser filho e filha de Deus, sem medo de ser feliz. Jesus era o religioso sem ritos, pois estes mais serviam para escravizar as pessoas, prendendo-as a questões secundárias. O capítulo 7 de Marcos apresenta Jesus ensinando o povo a partilhar os pães, pois ele estava preocupado era com a fome do povo. E, por outro lado, fariseus e escribas se detinham nos detalhes rituais. Não estavam preocupados com a fome do povo. Era gente de mãos limpas, porque se imiscuíam de sujá-las, matando a fome do povo, de que precisava o pão. E, ao dizer que o que torna o homem puro não é o que vem de fora e vai para o intestino, mas o que sai do coração, Jesus rompe decididamente com a lei do puro e do impuro, que classificava o que podia e o que não podia servir de alimento. E Jesus renova a lista das impurezas, detalhando o que marcava o comportamento das autoridades judaicas. É de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubo, assassino, adultério, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem.
Religião ritualista sem caridade só serve para distanciar as pessoas do Evangelho, afastá-las de Jesus Cristo. Um beijo no seu coração.